A Bíblia é o livro mais importante da humanidade. Nela estão contidos todos os ensinamentos que vão desde a divindade do Deus único até os fatos do fim dos tempos. Uma escritura que rompeu o tempo através do seu conjunto de livros escritos por homens que, segundo a palavra de Deus, foram inspirados pelo seu Espírito. Porém, ultimamente, um livro estranho, conhecido como o livro de Enoque, foi encontrado, contendo 5 cartas distintas, e tem deixado boa parte da humanidade intrigada, pois revelam supostos segredos e profecias que se assemelham às escritas na Bíblia Sagrada. Afinal, seria o livro de Enoque uma parte da Bíblia Sagrada? O que diz as 5 epístolas contidas nele e por que não foram incluídos nas Sagradas Escrituras? O canal Revelações da Bíblia te convida a viajar neste intrigante mistério dos livros excluídos de Enoque dos textos sagrados. Segundo as Escrituras, Enoque foi o 5º na geração de Sete, o 3º filho de Adão. Diferente dos seus antecessores, Enoque adotou uma postura de fidelidade e intimidade com o Criador, a ponto de Deus o reconhecer em grande estima. No livro de Hebreus 11:5, o escritor vai revelar que pela fé Enoque foi levado por Deus a ponto de não experimentar a morte, pois antes de ser levado, teria encontrado o testemunho de que teria agradado o Altíssimo e andado com ele. Neste contexto, muitos acreditam que Enoque, neste período, teria recebido e escrito visões e revelações proféticas sobre o mundo espiritual e o fim dos tempos, separados em 5 partes, todos colocados em folhas de papiros antigos. As escrituras foram encontradas nas cavernas de Quirim, no Mar Morto, na década de 1940 e durante a década de 1950, escrito em etíope, grego, koiné e latim. Após uma análise minuciosa dos textos, foi descoberto 5 epístolas contendo 5 títulos estranhos que revelariam coisas terríveis sobre o mundo espiritual, o fim dos tempos, semelhante aos textos descritos na Bíblia. Mergulhando nas páginas do livro de Enoque, encontramos relatos da história e vida dos Nefilins, anjos e Jesus Cristo, e a queda de Lúcifer e seus anjos, e os mistérios sobre o fim dos tempos. O livro de Enoque é considerado uma relíquia que tem conduzido muitas pessoas ao mundo repleto de supostas e extraordinárias revelações apocalípticas e segredos celestiais que, segundo muitos, vão desde os céus às profundezas do abismo, desde a rebelião dos anjos caídos até a redenção por Cristo. Conheça agora os 5 livros excluídos de Enoque, cada um revelando aspectos diferentes em relação ao mundo espiritual e o destino da humanidade. E o primeiro livro é o livro dos vigilantes. Este livro mergulha nas origens dos Nefilins, uma raça de gigantes que teria surgido a partir da união entre anjos caídos e os filhos dos homens. Este volume levaria o homem a testemunhar o juízo de Deus sobre os anjos caídos e sua descendência, um lembrete do poder e juízo de Deus contra a rebeldia e a iniquidade. O segundo volume existem 3 parábolas, e somos conduzidos ao que seria a chegada do Messias, que trará um governo onde julgará os maus e também salvará o justo do pavor eterno. Neste volume também são encontradas alusões à ressurreição dos mortos e o início dos sinais do fim dos tempos. No terceiro volume estão o livro das luminárias celestiais. Neste livro, somos convidados a entender os mistérios do universo, como as estrelas, o Sol e a Lua influenciam sobre a Terra e como podem ser importantes para determinar eventos pré-apocalípticos e sinais do fim dos tempos. O quarto livro é o livro das visões dos sonhos. Segundo o escritor, este livro nos transporta através do tempo-espaço por meio de visões espirituais extraordinárias. No primeiro sonho, segundo o escritor, revelaria a criação do mundo, a criação dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e a revolta de Satanás e seus anjos. Segundo os textos, Enoque observa a profanação e a decadência da humanidade, a redenção de Adão e sua família, mas também
o dilúvio que destruiu e dizima a humanidade, limpando o mal da terra. No segundo sonho, Enoque revela que seria o destino de Israel desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. Também revela a era dos reis, o exílio babilônico e a sua restauração. Ele também oferece visões do Messias, do seu governo e do julgamento das nações no fim dos tempos, resultando em um novo céu e uma nova terra, onde os fiéis encontrarão morada eterna. Estes sonhos estão cheios de símbolos e muitos mistérios, e alguns deles até indecifráveis. Por fim, o quinto livro é a Epístola de Enoque, onde dispõe de uma imensidão de detalhes e riquezas de conhecimento que, segundo o escritor, foram separados para seus filhos e discípulos. Trata-se de uma carta, onde o escritor inspira, ensina e adverte seus seguidores. Entre elas, inclui profecias, visões que falam da apostasia, do surgimento do anticristo e da tribulação e da ressurreição dos mortos. Enoque também dá referência de outra das suas obras que não foram encontradas entre os papiros, o livro dos vigilantes e o livro de Noé, e também o manuscrito dos gigantes. O livro de Enoque começa com uma advertência à maldade dos homens, aos anjos caídos e à perversão da raça humana. Mas qual seria a razão pelo qual o livro de Enoque não faz parte das escrituras sagradas da Bíblia? Uma das respostas estaria no fato do livro não deixar evidências de que realmente teria sido Enoque o seu escritor, e todas as informações teriam partido de um conjunto de escritos diferentes pela quantidade de traduções antigas. Um outro fato que as folhas de papiro encontradas não parecem ser da mesma época do escritor. Uma outra explicação estaria na importância que o próprio Enoque exercia na presença do Criador. Por qual motivo o Criador ocultaria tais revelações, se de fato as entregou ao seu estimado servo? A verdade é que, mesmo não havendo certeza da sua autoria, os papiros encontrados no Mar Morto possuem textos relevantes e dignos de atenção. Porém, a Bíblia, o livro sagrado, ainda é e sempre será a principal ferramenta que pode de fato levar a humanidade a conhecer as relíquias da vida eterna em redenção e harmonia na pessoa da própria Palavra de Deus, a saber, Jesus Cristo, seu Filho. Este foi mais um vídeo do canal Revelações da Bíblia. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo.